Você acorda, abre os olhos com aquele peso no corpo, se arrasta da cama para começar mais um dia. E como muitos fazem, vai direto para salvar a manhã com algo que está enraizado na rotina de milhões de pessoas. Mas o que ninguém te contou, e o que poucos profissionais ousam dizer, é que esse hábito, tão comum e até incentivado por muita gente por aí, pode estar implodindo sua energia, seu metabolismo e, pior, afetando silenciosamente o seu sistema hormonal. Acordar cansado todos os dias não é normal. Sentir que o seu corpo não responde mais como antes, que o seu ânimo não vem, que o café da manhã só serve para preencher um vazio e dar aquele pequeno estímulo artificial que passa em minutos. Isso tudo é um sinal de alerta que você precisa levar a sério. Nós fomos condicionados a acreditar que precisamos comer algo assim que acordamos, que sair da cama e já partir para aquele pãozinho com margarina, leite com achocolatado ou uma tigela de cereal é o que o corpo precisa para ganhar força. Mas é aí que mora o maior inimigo da sua saúde matinal. O hábito de consumir carboidratos simples, refinados e pobres em nutrientes logo pela manhã é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas vivem em um ciclo de cansaço, barriga inchada, ansiedade e dificuldade extrema de perder peso. Não é exagero, é fisiologia. Quando você começa o dia enchendo o seu estômago com pães brancos, bolachas industrializadas, sucos de caixinha ou qualquer alimento com carga glicêmica elevada, você joga uma bomba de açúcar no sangue. Seu pâncreas entra em ação para liberar uma grande quantidade de insulina, na tentativa de equilibrar os níveis de glicose. Aí vem o pico, e logo depois, a queda brusca. E com essa queda, você sente fome mais cedo, vontade de comer doces, dificuldade de concentração, mau humor e a famosa queda de energia por volta das 10 ou 11 da manhã. Soa familiar? Mas a questão vai ainda mais fundo. Esse hábito afeta diretamente o seu metabolismo basal, que é a quantidade mínima de energia que o seu corpo precisa para manter as funções vitais em repouso. Quando você vive em altos e baixos de açúcar no sangue, o corpo entende que precisa economizar. Ele não sabe que você tem comida na geladeira. Ele pensa que você está em períodos de risco, e queimar gordura deixa de ser prioridade. Além disso, sua capacidade de resposta ao estresse piora. Os níveis de cortisol matinal desregulam, e com o tempo, o que era apenas um cansaço vira uma exaustão crônica. O seu corpo não foi feito para começar o dia com alimentos inflamatórios, pobre em fibras e exageradamente processados. E quanto mais cedo você entender isso, maiores serão suas chances de recuperar sua energia natural, reativar seu metabolismo e romper com esse ciclo tão doloroso de frustração e culpa que acomete tanta gente. E sabe o que é mais chocante? Esse hábito nem sempre vem mascarado de comida errada. Às vezes vem disfarçado naquele iogurte com granola cheio de xaropes escondidos. Ou naquele pão integral, que de integral tem só o nome no rótulo, mas na verdade está recheado de farinha refinada e aditivos químicos que confundem seu corpo por dentro. Uma manhã saudável não deve bombardear o corpo com calorias vazias, mas sim despertar a inteligência metabólica, aquela capacidade maravilhosa que o seu organismo tem de funcionar como uma máquina de energia limpa e constante. Mas para isso, é preciso parar de repetir esse erro matinal que aprendemos desde criança. Comer porque tem que comer, sem escutar seu corpo, sem saber o que ele realmente precisa. Isso destrói sua energia mais rápido do que uma noite mal dormida. E destrói principalmente sua confiança. Porque você tenta, você acorda querendo fazer diferente, mas parece que sempre perde o controle mais tarde. Você acha que o problema é disciplina, mas na verdade, o problema está no ponto de partida. O corpo humano não precisa de comida o tempo todo. Na verdade, ele funciona melhor quando há períodos de descanso digestivo. O jejum intermitente, por exemplo, não é uma moda. É uma estratégia que, quando bem aplicada, pode restaurar o equilíbrio hormonal, limpar o excesso de radicais livres e, sim, acelerar o metabolismo de forma saudável. Mas o primeiro passo pode ser mais simples que isso. Pode ser apenas parar de repetir o ritual automático de acordar, comer rápido o que estiver à mão e sair correndo. Você não precisa cortar todos os alimentos.
mas precisa aprender a escolher. Uma manhã que começa com fibras, boas gorduras e proteína de verdade, ativa o seu corpo como um combustível de qualidade ativa um carro potente. O cérebro funciona melhor, o humor se equilibra e você sente aquela paz interna que te faz pensar: é assim que eu mereço viver. E antes que você pense que isso é impossível para você, que sua rotina não permite, que seus filhos precisam do leite com achocolatado, que você não tem tempo de preparar outra coisa, respira. Com organização e com pequenas trocas simples, você consegue, de verdade. E vamos te mostrar como. Mas primeiro, é preciso consciência. É preciso encarar a verdade de frente. O que você tem comido pela manhã está nutrindo ou te sabotando? Está energizando ou esgotando? E mais do que isso, o que você está repetindo todo dia, sem questionar, apenas porque todo mundo faz? Chegou a hora de acordar de verdade. Não apenas sair da cama, mas despertar sua consciência corporal e ver o que está tirando sua energia aos poucos, feito um ladrão silencioso. Porque ninguém quer viver pela metade. E quando você entende o que precisa mudar, tudo ao redor se alinha. As escolhas melhoram, o corpo responde, a mente clareia, e o cansaço dá lugar à vitalidade. A energia que você perdeu pode ser recuperada. Basta parar, com esse único hábito que descompassa tudo. E a boa notícia é: nunca é tarde para começar. Você percebe como um simples ajuste no começo do seu dia pode mudar completamente o rumo da sua saúde? Não é exagero. O que você coloca para dentro do seu corpo nos primeiros minutos da sua manhã define como seu organismo vai reagir ao longo de horas. E é exatamente por isso que esse hábito matinal, aparentemente inofensivo, precisa ser revisto com toda urgência. Estamos falando de algo que não apenas agride o seu metabolismo, mas afeta diretamente os seus hormônios e a sua saúde mental. Já reparou como após um café da manhã cheio de açúcar escondido, você muitas vezes sente irritação sem motivo? A paciência diminui. A sensação de que o dia vai ser difícil aumenta. Isso não é fraqueza emocional. Isso tem base biológica. Seu cérebro, privado de nutrientes reais e inundado por picos de glicose, reage em forma de ansiedade, baixa motivação e até esquecimento. Nosso corpo foi desenhado para se energizar com alimentos vivos, não com subprodutos da indústria. Farinha branca, óleos vegetais refinados, xaropes de milho ou frutose escondidos em alimentos ditos saudáveis, provocam inflamação crônica de baixo grau, e isso impacta seu metabolismo diretamente. Um metabolismo inflamado é lento. Um metabolismo inflamado acumula gordura até com pouca comida. E mais, esse cenário cria um círculo vicioso, onde o cansaço gera fome emocional, e a fome emocional te empurra para os mesmos alimentos viciantes de novo e de novo. É por isso que tantas pessoas passam a vida achando que precisam de força de vontade, quando na verdade precisam de clareza. Não adianta querer ter energia bebendo 3 xícaras de café por manhã, se os alimentos que você ingere matam a energia natural que seu corpo foi feito para produzir. E então surge a pergunta essencial: como quebrar esse ciclo? A resposta é tão poderosa quanto simples. Escolha alimentos que trabalham por você, não contra você. Troque o pão branco por um ovo cozido com abacate. Substitua o cereal matinal ultraprocessado por sementes de chia hidratadas, com leite vegetal e frutas de verdade. Ao invés da margarina, use um fio de azeite extra virgem. E se for consumir carboidratos, prefira raízes como batata doce ou mandioca. A diferença de energia sustentada ao longo do dia é impressionante. E não, mudar isso não precisa ser um sacrifício. Mudar pode, na verdade, ser uma forma de se acolher, de se respeitar, de entender que talvez você tenha cometido erros alimentares sem saber, e agora tem direito de fazer escolhas mais amorosas com seu corpo. Fazer essas mudanças mostra respeito pela sua saúde futura. Sabe aquele medo de envelhecer sem disposição? Aquela preocupação de ver o corpo inchando sem explicação? Tudo isso pode começar a mudar agora, com escolhas mais conscientes no primeiro prato do seu dia. O corpo é uma máquina de reagir. O que você dá para ele, ele te devolve. E se você começa a dar o que ele realmente precisa, ele responde com força.
clareza mental, leveza. Dê esse passo com gentileza, sem culpa, sem neuras, apenas com amor. E quando você passa a sentir essa transformação, algo muda dentro de você. A autoestima cresce, a vontade de cuidar de si vira prazer, e a saúde deixa de ser uma obrigação chata e passa a ser uma aliança com a sua felicidade. Se você está aqui até agora, isso mostra que você já está no caminho certo. Simplesmente por buscar conhecimento, você está cuidando de si com mais presença. E se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, se está fazendo sentido aí no seu coração, eu te convido de forma sincera. Se inscreve aqui no canal. Mas faz isso não por mim, e sim por você. Porque toda semana a gente traz conteúdos que podem virar chaves dentro de você, assim como já viraram em tantas pessoas que comentam por aqui. E aproveita e me conta nos comentários, qual é o seu maior desafio com a alimentação logo ao acordar? O que você sente quando começa o dia? Eu leio tudo com muito carinho e aprendo muito com cada história que vocês compartilham. Essa troca aqui é o coração do que a gente faz. Quando a gente fala de energia e metabolismo, está falando de liberdade. Liberdade de viver o seu dia sem aquela fadiga constante, sem depender de estimulantes, sem sentir que está sempre tentando acompanhar o próprio corpo que desacelerou. Quando você muda seu hábito matinal, você não muda só o café da manhã, você muda o ritmo inteiro da sua vida, porque seu corpo é como um maestro de uma orquestra. Se os primeiros acordes do dia saem desafinados, o concerto inteiro se embaralha. E o seu metabolismo, esse conjunto de reações maravilhosamente complexas dentro de você, responde ao seu comando a cada escolha que você faz. Você pode escolher ser o maestro da sua própria saúde. E pode começar com algo tão simples quanto o que você coloca no prato ao abrir os olhos pela manhã. Imagine só, acordar leve, com clareza mental, sem aquela necessidade urgente de comer algo só para acordar. Imagine um corpo que responde, que coopera, que sente prazer em se mover. Isso começa com o fim do hábito que sabota sua energia. Começa com a decisão de não repetir a alimentação automática, sem alma, sem cor, sem nutrição. Começa quando você olha para o que te deram como normal e decide questionar. Decidir se priorizar. O futuro da sua saúde depende das suas manhãs. Levantar e repetir o mesmo erro todos os dias é um tipo de abandono. Mas escolher alimentos que nutrem não é apenas autocuidado, é um ato silencioso de amor próprio. E quando esse amor começa a crescer aí dentro, tudo muda. Você se alimenta não para agradar os outros ou seguir modinhas, mas porque você começa a se ver com os olhos de quem merece plenitude. Vitalidade não é luxo, é direito. Então, se você sente que seu corpo não está mais como antes, se sente que está sempre cansado, desmotivado e sem força até para mudar, saiba que esse pode ser o ponto de virada. E ele começa agora, aqui, parando, respirando fundo, olhando para sua rotina com verdade e abrindo espaço para o novo. Cuidar da alimentação matinal é mais do que emagrecimento. É sobre recuperar sua autonomia, sua disposição, sua alegria de estar vivo. E se isso te toca de alguma forma, se esse vídeo te abraçou num momento difícil, eu quero te pedir com todo o carinho do mundo, se inscreve aqui no canal, mas não como mais um número. Se inscreve porque aqui você tem um espaço sincero, caloroso, onde a sua saúde importa de verdade. Comenta também. Me conta qual escolha você vai mudar amanhã cedo. Ou compartilha como tem sido sua experiência com alimentação consciente. Aqui, a gente constrói juntos. Cada história sua nos inspira a continuar. E prestem atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.